Quando fomos apresentados as três divindades no arco final de Tokyo Revengers, o nosso hype foi lá em cima. Porque a gente tinha agora três adversários que com certeza batalhariam até a morte, ou pelo menos quase isso, com grandes lutas. Era isso que a gente esperava. Nós tínhamos três gangues poderosas que dividiram Tóquio em três. De um lado a Brahma, com a liderança da divindade Kawaragi Senju. Do outro lado nós tínhamos Terano Soufi na liderança da Okuhara Tandai. E enfim, a gente tinha o Invencível Mike na liderança da Kantomanji. E assim a gente esperava que as melhores lutas fossem acontecer. Mas não foi bem isso que aconteceu. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje a gente vai trazer aqui um tópico bem interessante. A pior luta de Tokyo Revengers, Kawaragi Senju versus Terano Soufi. Vocês concordam comigo nisso? Isso a gente vai discutir aqui hoje, só que claro, você está chegando aqui pela primeira vez, eu já te convido a fazer parte do nosso reino dos mangás. Se inscreve, comenta, compartilha, curte, que são coisas que ajudam bastante. E claro, se você também puder, torne-se um membro, ajuda muito o canal, além de alguns benefícios como o grupo exclusivo do WhatsApp e também poder usar aqui nos comentários emojis exclusivos de Tokyo Revengers. Vamos para a vinheta que depois a gente tem que conversar bastante sobre essa luta terrível que foi Kawaragi Senju versus Terano Soufi. Antes das lutas começarem, a gente tinha uma informação em mão que foi dada lá no começo do arco final. Que a Brahma era a gangue mais poderosa das três que dividiam Kanto agora no ano de 2007. Quando o Takemichi voltou, não mais 12 anos e sim 10 anos no passado. E assim, com essa informação da Brahma ser a mais poderosa, nós tínhamos também a presença da sua líder, Kawaragi Senju. Uma garota que no começo a gente ainda não sabia, mas que mostrou uma tremenda força, principalmente baseado em sua rápida velocidade. Ela conseguia aplicar golpes numa velocidade estrondosa que a gente ainda não tinha visto em Tokyo Revengers. E assim a gente colocava ela num ápice de uma força muito grande. A gente nem sabia como nivelar tanto poder. Conforme o arco final foi passando, a gente foi recebendo mais informações, por exemplo, de outra lenda das três divindades, Terano Soufi, aquele mesmo que foi criada em terras brasileiras, tratando aí a violência desde pequeno como algo habitual. Ele foi crescendo no meio do ódio, da raiva e de mortes. Ele chegou no Japão, no reformatório, ficou preso um tempo, recrutou vários caras que também eram muito fortes e assim formou a Okuhara Tandai. E a gente viu durante esse arco final que o Terano Soufi ele era extremamente forte e também muito resistente. Ele conseguiu fazer grandes duelos e só pegou casca grossa. Ele teve pela sua frente a dupla da primeira geração da Black Dragons, que eram duas lendas vivas, o Aka e Benkei. Lutando contra dois caras ao mesmo tempo, ele conseguiu resistir e contra-atacar até finalizar esses dois monstros ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a gente ainda não via a Kawaragi Senju mostrando seu potencial máximo. Pelo contrário, a gente começava já a ficar preocupado, porque o Aka e Benkei, dois monstros imensos, não conseguiram dar conta de Terano Soufi. O que a Kawaragi Senju, uma garota, poderia fazer. Veja bem, não estamos subestimando o fato por ela ser uma garota, mas fisicamente, contra um cara de 2,10 metros, 100 quilos, uma menina de 1,60 m mais ou menos, teria muita dificuldade. Mas ela tinha a seu favor a sua grande velocidade, que a gente entende-se que ela foi treinada pelo Aka, que também era, como uma característica especial, utilizar a sua velocidade. E a Kawaragi Senju mostrou que teoricamente ela havia superado os seus mestres, se tornando ainda mais rápida, muito mais veloz do que o Aka para combater o Terano Soufi. Essa grande luta que a gente esperava, a gente teve também a informação que a Kawaragi Senju tinha um objetivo, por isso que ela já treinava desde criança, de vencer o Invencível
Mike. Ou seja, naquele hall pequeno de personagens que realmente praticam alguma arte marcial, a Kawaragi Senju está lá do lado do Mike. A maioria apenas gosta de brigar, gosta de lutar, gosta de se envolver nessas coisas de gangue, mas pouquíssimos foram treinar artes marciais. E a Kawaragi Senju foi uma dessas. Por isso a gente tinha ali uma esperança que ela pudesse mostrar muito mais do que a gente imaginava. Só que enfim, quando o Aka e Benkei foram derrotados, a gente viu a Kawaragi Senju entrando em cena nos capítulos recentes. E assim, a posição que ela apresentou inicialmente, que a gente já começava a ter muitas dúvidas, a gente começou a dar uma colher de confiança, uma colherzinha de chá, que ela poderia derrotar ou pelo menos cansar bastante o Tyrannosaurus, uma luta bem equilibrada. Por quê? Ela mostrou muita seriedade quando disse que assumiria essa luta. Quando ela coloca o seu próprio irmão mais velho, Takeomi Akashi, um pouco mais na retaguarda, falando que ela se segurava muito por causa dele, porque ela era realmente a líder da Brahma. Ela não estava apenas utilizando o nome, as costas antigas dos antigos membros da Black Dragons. Ela era forte por si mesma. E o Aka, por exemplo, até colaborou com isso, falando que realmente ela treinou pra caramba. Ela é muito mais forte do que todos imaginavam. E essa luta, enfim, aconteceu. Tyrannosaurus de um lado e, do outro lado, Kawaragi Senju. Só que quando a luta começa, a gente vê que a Kawaragi Senju realmente tem uma força extrema dentro dela, que com certeza vai superar outros adversários que já passaram por Tokyo Revengers. A gente vai continuar naquela disputa. Será que ela é realmente também mais forte do que Izana? Será que ela é mais forte, por exemplo, do que o outro líder da Black Dragons, Taiju Shiba? A gente não tem essas características cravadas para afirmar que sim, mas a força que ela mostrou dentro desse arco final mostra que sim, que ela consegue combater. Porém, chegou na hora H, na hora da luta, as coisas não se mostraram bem assim. Talvez porque o Tyrannosaurus era muito mais forte, talvez. Mas quando a luta começou de fato, a gente viu a Kawaragi Senju mostrando uma aura, um poder interno. Talvez seja um pouco também do impulso negro, mas eu não vejo a Kawaragi Senju com essa mesma escuridão, por exemplo, que o Tyrannosaurus e o que o Mike compartilham. Mas, de alguma forma, ela mostrou através da sua aura que essa força dela existia. Ela aplicou golpes muito rápidos, muito fortes, que foram capazes de colocar o Tyrannosaurus novamente no chão, de joelhos. Só que quando a luta prossegue, a gente vê que a parte de resistência dela não é tão grande, por exemplo, como a do Tyrannosaurus, que já estava cansado de várias lutas anteriores. Só que chegou no combate a Kawaragi Senju, que até o momento ainda não havia participado, contra um adversário teoricamente já cansado, ela não conseguiu dar conta, porque na trocação de golpes, quando começou de fato, o Tyrannosaurus atingiu seu máximo, também liberando toda a sua aura, toda a sua escuridão. A trocação de golpes começou a ficar mais franca. E bastou o Tyrannosaurus atingir, enfim, com um golpe bem dado a Kawaragi Senju, que as coisas se mostraram. Porque apesar de toda a velocidade e todos os golpes que ela aplicou, a gente via que o Tyrannosaurus estava levando um sério dano até de seus golpes, mas não eram suficientes para nocauteá-lo, como ela poderia ter feito. E o Tyrannosaurus continuava se levantando, continuava gostando mais da luta e tentando aplicar seus golpes, até que em um certo momento as suas velocidades praticamente se equipararam. Talvez porque a resistência da Kawaragi Senju não seja tão alta e a sua velocidade pode ter caído conforme a luta aconteceu. Porque apesar de a gente ter visto que o Akui resumiu muito as lutas, grandes lutas assim acontecem numa velocidade extremamente alta. E a Kawaragi Senju, no momento que ela não conseguiu manter a sua velocidade ou que permitiu que o Tyranno conseguisse acompanhá-la, ela levou um golpe e foi arremessada longe. E foi o suficiente. Um golpe bem dado foi justamente o que ela não poderia ter tomado, porque ela já caiu metros de distância sendo arremessada, já sem reação. A gente praticamente, no final de um capítulo, já nem sabia mais se ela estava viva, ou pelo menos se ela estava consciente. Precisamos de mais 1 ou 2 capítulos para ver que quando o Tyrannosaurus estava chegando na sua direção, quando o Mike começou a agir, de fato, derrotou o Kakusho paralelamente e foi até o Tyrannosaurus, que a Senju meio que foi salva, por exemplo, de ter sido morta ou ter apanhado ainda mais o Tyrannosaurus, porque, como eu disse, bastou aquele golpe certeiro, ela ser arremessada longe, ela já perdeu praticamente todas as suas forças. Ela manteve uma consciência, mas
as forças do seu corpo praticamente se esvaíram com um golpe bem dado. Mais ou menos aquilo que o fandom sempre reclama do desenvolvimento de algumas lutas que o Kengoku faz, que é chegar a um hype imenso, na hora da luta apenas um golpe ser o suficiente para derrotar alguém. E dessa vez foi praticamente o que o Terano fez com a Senju, porque ela até resistiu um golpe ou outro no começo, mas quando ela levou um bem dado, ela foi derrotada. Conforme esses capítulos estão passando recentemente, a gente viu que mesmo depois de derrotada, a Senju continua no chão, cansada, sem muita reação. O Mike já derrotou inclusive o Terano Solf enquanto isso acontecia. A gente viu o Takemichi apanhando pra caramba depois que o Terano foi derrotado. E a Senju continua imóvel no chão, consciente, mas sem força nenhuma. E é por isso que aquele hype imenso que a gente estava aqui através das divindades, eu coloco como a pior luta desse arco final, e também dá para considerar uma das piores de Tokyo Revengers, essa luta entre Kawaragi Senju e Terano Solf, que para mim foi decepcionante. Primeiro pela velocidade extremamente alta que foi a luta, e também pelo resultado não ter sido algo pelo menos equilibrado como deveria ser. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo, a gente vai ficando por aqui, não esqueça do seu like e de ir embora, até a próxima.